Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, queridas irmãs, irmãos, companheiros de ideal espírita. Mais uma vez nos encontramos aqui nesta conexão, rogando as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, para que nos inspire em nossas reflexões. Hoje que ainda estamos nesse momento de dificuldade em relação ao problema pandêmico que estamos atravessando e as suas consequências em termos sociais. Quantos irmãos estão aí em situações muito vexatórias, muito graves, que estão sendo potencializadas agora, neste momento. Continuaremos o nosso estudo
de O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda com as bem-aventuranças, bem-aventurados os que são misericordiosos. Hoje nós veremos o argueiro e a trave no olho. Como é que tendes um argueiro no olho do vosso irmão? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus 7, 3-5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante preguiçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem, o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus 7, 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e, pondo-a de pé em meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na areia com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo,
Ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João 8, 3-11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outro pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se-á alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão?
Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoareis, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas para o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Daí que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos, pessoalmente, vos prejudicaram, mas o motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras quanto por atos, o perdão das injúrias não deve ser um ato vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por este caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, aquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862.
Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não conhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, a razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e, com isso, só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Meus irmãos, mais uma das lições que o Cristo veio nos proporcionar através dos evangelistas Mateus, João e do apóstolo Paulo. O argueiro no olho do irmão é aquele que nós nos achamos no direito de enfatizar o defeito do nosso irmão, quando o correto é que nos procuremos
nos autoconhecer, para aí detectar os nossos defeitos e irmos nos transformando moralmente, conforme nos sugere o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Então, não julguemos, meus irmãos, e ao fazê-lo, que esse ato seja de caridade, de bondade e nunca de arrogância, evidenciando o mal. Às vezes temos diante de nós pessoas que têm como hábito criticar muito. Então, nós procuremos com misericórdia tentá-las ver que não é cristão ficar sempre a ver os defeitos, quando deixam de ver as qualidades, que é o que está em ascensão. Os defeitos estão em decadência. E vejamos os nossos próprios desejos, os nossos próprios defeitos, como eles são grandes, como precisamos de perdão, de indulgência, como precisamos de auto-perdão para conosco mesmo, para seguirmos a caminhada. Perdoai sempre, indefinidamente, é o que nos manda a lei. Mas, quando nós colocamos a misericórdia, estendemos essa misericórdia aos irmãos e amamos esses irmãos, então aí fica mais fácil para nós, que ainda não somos espíritos tão elevados, então fica mais fácil para nós observar esses defeitos, estendendo misericórdia aos nossos irmãos, a nossa indulgência, a nossa amorosidade. Meus irmãos, que tenhamos boas reflexões e que o Cristo nos ampare nestes momentos. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.